Bom dia, como todos estão? Espero que todos estejam bem. Professora Cristina de História aqui, gravando um vídeo para vocês. Semana bem rapidinho, falando da semana passada, nós trabalhamos 3 lendas gregas. E essa semana deveríamos continuar com o mundo grego, mas nós vamos dar uma parada para voltarmos depois. Não se preocupe que eu vou gravar outro vídeo explicando as lendas, explicando o mundo grego para vocês. Essa semana nós decidimos em planejamento trabalhar um projeto da cidade de João Pessoa, porque o mês de julho é o mês da fundação da Paraíba, da cidade de João Pessoa, e também é o mês que completa aniversário o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos trabalhar o ECA juntamente com a fundação da Paraíba, certo? Não se preocupe que depois nós retornamos para a Grécia. Falando em ECA, a parte que tocou para mim em história é nós trabalharmos a linha do tempo do ECA. O ECA, ele nem sempre existiu, mas começou de alguma forma. Começou em algum lugar. O que é ECA? Como eu já expliquei, Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos trabalhar a linha do tempo, ou seja, nem sempre existiu no mundo e no Brasil esse cuidado que nós temos hoje com as crianças. Em algum momento começou, e é justamente isso que nós vamos trabalhar, esse cuidado que tem que ter com a criança e o adolescente. Nós não vamos trabalhar em nível de mundo, porque é muita coisa, nós vamos trabalhar apenas no nível do Brasil. Então você pode ver aqui no quadro, começou em 1726, o primeiro cuidado com as crianças, com a roda dos expostos, ou a roda dos rejeitados, ou enjeitados. O que era isso? Era uma roda que tinha um cilíndrico assim redondo. E a mãe, que não queria o bebê, pegava esse filho, bebezinho, colocava nessa roda e girava a roda para dentro do convento ou de uma igreja, de um orfanato, para dentro de uma instituição. Essa roda não podia retornar, ela só girava num sentido único. Então ela tinha um bebê, geralmente é porque ela era mãe solteira, né? E aí ela pegava esse bebê, colocava nessa roda, girava e nunca mais via o filho. E também preservava a identidade dela. Então, isso foi um primeiro passo para que não se jogasse crianças fora, para que não matassem as crianças. Então, querendo ou não, foi um primeiro passo para a proteção da criança. Isso foi em 1726 no Brasil. Depois veio em 1890, aqui como vocês estão vendo, um código. O que é isso? Para proteger as crianças. Porque crianças faziam coisas erradas e aí, até 9 anos, essas crianças não eram imputado nenhum tipo de crime nela, nenhuma culpa. O que é imputado? Elas não eram condenadas, elas não eram, como é que eu posso falar para vocês? Elas eram inocentadas das coisas erradas que elas faziam. Mas em 1890 houve um código que as crianças entre 9 e 14 anos, elas deveriam sim passar por um julgamento. As pessoas desenvolveram a teoria do discernimento. Ou seja, as crianças eram avaliadas psicologicamente para saber se elas sabiam o que estavam fazendo ou não. Certo? Aí depois, em 1921, passaram a idade mínima para 14 anos. Essa culpabilidade era entre 9 e 14 anos e agora passou para 14 anos em 1921, certo? Mas aí houve um caso muito horrível, extremo, em 1927, que foi o caso do menino Bernardino. Esse menino era um engraxate, ele morava na rua, praticamente, e aí teve uma vez que o rapaz engraxou o sapato e saiu sem pagar. Ele pegou a tinta do sapato e jogou no cara. E ele foi preso. Essa criança ela foi presa no meio de 20 adultos. Ela tinha apenas 12 anos. E aí um menino negro, pobre, carente, no meio de 20 adultos, a gente já pode imaginar o que aconteceu, né? Ele foi violentado de várias formas. Depois jogaram essa criança no meio da rua, pegaram essa criança, levaram para o hospital. E ele contou tudo para os repórteres da época. E daí então, houve um grande movimento e em 1927, né,
criou-se outro código para menores, passando a menoridade para 18 anos, que é o que perdura até hoje. Passou de 14 para 18 anos. Mas, em 1932, Getúlio Vargas, já no governo de Getúlio Vargas, ele diminuiu de novo o Código Penal, foi para 14 anos. E nesse meio, nesse vai e vem, né, foi se aumentando, diminuindo, até chegar em 1990, aqui embaixo, quando foi realmente criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a maioridade é a partir de 18 anos. E há um grande questionamento, um grande discurso, há debates de que essa menoridade deveria cair para os 16. Até hoje ainda não foi aprovado, mas existe um projeto de lei já na Câmara. Existe sim, e para ser aprovado ou não. Porque tem muita coisa para se discutir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a linha do tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembre-se, ele não começou aqui, mas a ideia de se proteger criança começou no Brasil em 1726 e terminou com o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Como será a aula? Eu passei um texto explicando todas essas etapas da linha do tempo e tem uma linha do tempo lá para você completar. Tem o ano e você vai colocar o fato histórico dentro daquele ano. O quadrado pode ser pequeno, diminua a letra e coloque apenas o título do que aconteceu naquele ano. Tá certo? Qualquer coisa, eu estou aqui. Bons estudos.